A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos ler um versículo que está em Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quem de nós não quer ver se cumprindo esta palavra sobre os nossos filhos, sobre os nossos descendentes, os nossos pequenos amados, dos quais temos que prestar contas um dia diante do Senhor, ensinar a palavra, ministrar. E o Senhor nos dá esse conselho no livro de Provérbios que desde pequeno nós temos que ensiná-los. E isso nos dá trabalho. Isso precisa muito pedir para o Senhor nos dar sabedoria, discernimento e muito esforço da nossa parte. Gastar tempo com eles, ouvi-los, ensiná-los, enfim. Tudo isso nós vamos compartilhar nessa ministração que nós vamos desfrutar agora. E, primeiramente, te convido a ficar comigo até o final. Comenta e curte e compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Eu sempre me baseio, eu tenho muita base no Salmo 127. Eu acho que esse salmo fala muito conosco na criação dos filhos. E ele já começa que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então, na educação dos filhos, nós precisamos muito do Senhor. Eu acho que uma das coisas que nos leva muito a buscar o Senhor e que me levou muito a buscar o Senhor foi a criação, né, da minha filha, é a criação dos filhos, porque nós temos filhos diferentes, né, crianças diferentes, né, temperamentos, aspectos, condições, e tudo isso requer muito buscar do Senhor o discernimento, porque muitas vezes, quando temos mais de um filho, nós temos que tratar de maneira diferente, porque são pessoas diferentes, e eles precisam entender isso. E nós precisamos muito buscar do Senhor a maneira da qual nós temos que educá-los, mas, sobretudo, orientá-los no caminho do Senhor para que eles permaneçam na igreja, né? Então, essa é a base do nossa ministração de hoje, nosso compartilhar de hoje, é fazer com que os nossos filhos permaneçam na igreja, né? Como disse em Provérbios. E aqui no versículo, Salmo 127, no versículo 3, assim, ó, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, os nossos filhos, eles são flechas na mão de um guerreiro, ou seja, todo pai já tem o título de guerreiro, todo aquele que é responsável, todo pai, toda mãe, né, já sabe que vai ter que pelejar muito para que esta flecha, para que este amado, né, como flechas na mão do guerreiro, nossos filhos são flechas. E isso precisa ficar muito claro, para onde nós apontar é aonde eles vão. E não adianta, irmãos, nós fazermos um discurso e dizer para eles o que eles têm que serem se nós não expressar o exemplo dentro de casa. Não adianta nós dizer que eles têm que ir para a igreja, que eles têm que buscar em Deus, se nós não tiver essa expressão, se nós não atraí-los através das nossas atitudes. Não adianta nós dizer que nossos filhos têm que ir para a igreja, no momento em que nós vamos para a igreja, nós estamos queixosos, nós estamos achando que é ruim, nos queixamos, né, do pastor, dos irmãos, falamos mal, dizemos coisas que eles não devem ouvir. Então, eles precisam entender que a igreja é um lugar maravilhoso, abençoado, aonde nós vamos para receber o alimento, a nutrição. É um lugar de comunhão, é um lugar de amor. Claro que nós vamos ter, sim, diferenças com irmãos, vamos ter, mas eles, nossos filhos, não precisam ouvir, né, nossas diferenças, das quais nós vamos ter que consertar e acertar com os nossos irmãos, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor vai trazer o ajuste. Então, eles não precisam ouvir aquelas dificuldades que nós temos muitas vezes de relacionamento com os irmãos, das quais nós temos que ir lá e consertar com o irmão. Então, essa questão de nós estarmos nos nossos lares falando mal da igreja, falando mal das reuniões, falando mal
do louvor, falando mal do pastor. E as crianças não podem ouvir isso, porque eles não vão querer ir na igreja. Porque nós não temos ali no nosso coração uma expressão de afeto, de alegria de ir para um ambiente. E nós precisamos ensiná-los que lá é um lugar de amor, de alegria, de acolhimento, de paz, e isso nós precisamos levar isso para eles. Mas nós não levamos se o nosso coração não tem essa realidade. Para que o nosso coração tenha essa realidade, nós precisamos orar. E se há alguma diferença com os irmãos, nós temos que consertar, sim, para que nós tenha, daquilo que nós estamos falando, nós tenha uma realidade. Mas dentro da nossa casa é o fundamental. A parte principal é nós temos que tratar os nossos filhos como Deus nos trata. Deus briga conosco? Deus nos ameaça? Deus grita conosco? A gente pode dizer algumas vezes, Deus tem se alterado, tem falado mais intensamente, algumas vezes. Né? Deus fala assim, eu já disse, e fala com a voz mais alterada. Deus fala assim conosco? Toda maneira que Deus nos trata, nós temos que buscar muito isso. E isso é uma questão individual, e tanto como pais, recebendo de Deus como é que Deus me trata, e aquela maneira com que Deus me trata, eu tenho que transferir para os meus filhos. Não adianta nós receber um tratamento de Deus e dar outro para os nossos filhos. Nós precisamos aprender. Deus é um Deus de paciência? Sim. Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão? Sim. Deus é um Deus que nos avisa o que estamos fazendo de errado? Sim. Ele briga, ele ameaça, ele faz coações? Não. Então, tudo isso que Deus é, todo o caráter de Deus, nós temos que transferir para os nossos filhos. E quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós que somos dessa geração, porque esta geração de crianças que nós temos, irmãos, nós precisamos muito buscar o Senhor, porque nós temos uma geração muito preciosa nas nossas mãos. Nós precisamos muito buscar o Senhor e cuidar dessa geração. Eles têm uma outra estrutura emocional, eles absorvem as notícias diferente de quando nós éramos crianças. Então nós precisamos muito buscar o Senhor, porque nós temos preciosidades nas nossas mãos. E nós que somos pais, quando nós éramos crianças, nós éramos disciplinados muitas vezes pelos nossos pais, e os pais ficavam brabos, muitos diziam, né, não chega nem perto de mim. Eu me lembro assim da minha geração, os pais disciplinavam, as crianças tinham que chorar lá, né, num canto escondido, separado. E um dia Deus me ensinou, irmãos, que quando a gente disciplina um filho, nós temos que consolar o filho. Por quê? Porque assim Deus faz conosco. Então, quando Deus fecha uma porta para nós, a gente não gosta quando Deus nos diz não. E a gente chora, e a gente se debate, e a gente não gosta. E aí, quando a gente vai buscar o Senhor, o que que o Senhor faz? Ele não fica dizendo, mas eu te disse que não era para fazer isso. Deus não fica assim. Não, agora não vem chorar aqui perto de mim porque eu te avisei. Deus não faz assim. Nós não podemos fazer assim também com os nossos filhos. Então, quando nós disciplinamos os nossos filhos, isso Deus me ensinou, de que quando tu diz não e eles choram, coloca ele perto de ti e diz, filho, a mãe te ama, eu sigo te amando, mas isso aqui está fechado, tu não vai ultrapassar esse limite aqui, essa é a tua limitação, essa é a tua punição, algum castigo, alguma repreensão, alguma coisa, mas se tu quiser chorar, pode chorar, porque a mãe ou o pai vai entender o teu coração. Ele precisa entender que na hora da disciplina, ele não está sendo desprezado. Ele precisa entender que na hora da disciplina é um momento que ele está sendo amado. E é isso que nós, como mais velhos, muitas vezes não conseguimos acessar. Quando Deus nos fecha a porta, a gente acha que Deus não gosta de nós, que nós nascemos para sofrer. Então nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Porque quando Deus fecha para nós, que a gente se aborrece e, enfim, todas aquelas reações que nós temos, que nós queríamos que fosse diferente e tal, né? Ao mesmo tempo que nós vamos buscar o Senhor vai lá, nos consola e nos apacenta. Isso nós temos que fazer com os nossos filhos. Olha, eu não vou mudar, porque Deus não muda, né? A gente chora, grita, esperneia e Deus não muda. Assim com os nossos filhos. Se eles chorarem, se eles embravecerem, se eles não gostarem da punição, da repreensão,
vai lá perto dele e reage como o Senhor reage. Eu estou entendendo a tua reação, meu filho. Eu te amo, mas a punição vai permanecer, porque tu fez isso de errado, tu está colhendo. Agora, se tu quer vir no meu colo e chorar, pode chorar. Por quê? Porque Deus faz assim conosco. Então, nós precisamos fazer isso. É isso que vai atrair os nossos filhos para Deus. No momento da disciplina, eles precisam se sentirem amados. Porque muitas vezes nós fomos criados nessa linha, né? Somos disciplinados, não somos amados. Ah, então não quero mesmo, né? E aí eles precisam entender que Deus faz assim conosco, né? Eu tive sempre o hábito de dizer para minha filha: a mãe tá fazendo isso contigo porque Deus faz assim comigo. Quando eu sou contrariada, ele me consola, me ampara, mas ele não muda. A palavra diz isso. Eu sou o Senhor e não mudo. Né? Por quê? Porque os filhos querem ver em nós pessoas fortes, pessoas determinadas, pessoas das quais eles podem confiar. Então nós temos que ser firmes. O sim é sim, o não é não. Não é dizer sim e depois dizer não, e nem dizer não e depois dizer sim. Não mude. Tomou a decisão, não mude, fique firme. Mas ele vai chorar. Bota no colo. Vem cá que eu vou te consolar, porque também eu sou assim diante de Deus. Né? E vai ministrando ali para que ele se sinta atraído por Deus e ele saiba que mediante as contrariedades ele vai sempre ter o refúgio no Senhor. E hoje em dia o mundo tem atraído os nossos filhos para tirar ele de dentro dos nossos lares. Então, todas as vezes que eles trouxerem para nós alguma bobagem, nós precisamos muito ouvi-los. Nós temos que ouvir nossos filhos, aprender a ouvir os nossos filhos, dar tempo para ouvir. Mas eles estão falando bobagem, não tem problema. Eles estão querendo uma bobagem, leva em oração aquela bobagem junto com ele. Filho, eu quero orar por isso. Mesmo que aos nossos olhos a gente esteja percebendo que aquilo não vai dar certo. Mas nós temos que orar para que eles tenham experiências com Deus. E aí a gente ora e diz: filho, se não for do Senhor, Deus vai tirar isso do teu coração, esse desejo. Mas se for, ele vai trazer. E aí ele vai aprender a se ligar ao Senhor, a ter experiências com o Senhor. Porque a gente pode dizer assim: o que tu quer com isso? Isso é uma bobagem. Tá, e quantas bobagens a gente pede para Deus? Quantas bobagens a gente fala para Deus e Deus nos ouve? Por que nós não podemos ouvir as bobagens, os sonhos que eles têm? Existe uma peça de teatro que ela está na internet, que é o nome da peça de teatro é Jardim do Inimigo, e tem um momento que o personagem que faz Satanás, ele diz assim: você já disse eu te amo pro teu filho hoje? Porque se tu não disse dentro da tua casa, eu arrumo alguém na rua para dizer. Então o nosso lar, ele tem que ser um ambiente acolhedor, que o nosso filho saiba que ali ele vai poder chorar e ser amparado, não julgado e nem excluído. Ele precisa saber que ali é um lugar que ele vai trazer os sonhos e as coisas infantis dele e vai ser respeitado. Ele precisa entender que ali é o lugar de refúgio, que ele vai falar dos problemas e ele vai ser ouvido, ainda que o que ele traga não tenha importância para nós, mas nós precisamos aprender a dar ouvidos aos nossos filhos, a eles entenderem que Deus faz assim conosco. Não há filho buscando o Senhor, não há filho dentro da igreja se nós não expressarmos para eles a maneira com que Deus nos trata. Por isso nós temos que buscar muito. Eu sempre vejo que os filhos é a coisa que mais nos remete para a presença do Senhor. Por quê? Porque a gente precisa muita sabedoria para conduzi-los, para dirigir, né? Respeitar muitas coisas. Às vezes eles não têm vontade de ir no culto. Nós temos que pedir: Senhor, me dá a sabedoria. Será que eu tenho que levar ele à força ou será que eu, né? Muitas vezes já me aconteceu de eu dizer: hoje eu não vou no culto porque tu não quer, minha filha. E aí ela entende. E aí tudo certo. E aí outro dia ela vai. Então não é uma coisa assim que é por imposição, tem que ser por amor. Eles precisam serem atraídos por Deus por amor. Mas o ambiente do lar tem que ser um ambiente atrativo. Para quê? Para que ele não saia para fora. Para que ele não seja jogado fora do ninho e vá buscar refúgio em outros lugares. Dentro do lar ele precisa se sentir amado, acolhido, respeitado e até mesmo as suas vontades, ainda que sejam contrárias à vontade do Senhor, precisam serem consideradas. Não adianta nós bater, não adianta nós gritar, nós temos que buscar qual reação Jesus teria. Qual a direção que Deus daria para essa situação se fosse eu, né? E estar ali com o espírito manso, humilde, como Deus é conosco. E aí eles vão
querer esse Deus maravilhoso que sempre nos acolhe, que sempre nos ouve, que sempre nos recebe, que tem paciência conosco, que nos ensina tantas vezes quantas forem necessárias, né? Muitas vezes até as questões das escolas, né? Que a gente vai ensinar, a gente perde a paciência. Tem que orar, Senhor, me dá paciência, porque eu não gosto de fazer isso aqui, mas eu preciso, né, expressar o teu caráter para que o meu filho ande no teu caminho, na tua presença. Esse assunto de criança, né, de educação de criança e fazer com que eles andem no caminho do Senhor, ele é muito longo, ele é muito extenso, porque cada vasinho, cada filhinho querido que nós temos, eles são diferentes uns dos outros e eles precisam serem tratados conforme Deus quer que nós trate. Então nós precisamos muito buscar para que eles sintam que nós também somos sim frágeis, falhos, mas que nós temos o Senhor que nos fortalece, que nos dá sabedoria para dar conselhos para que eles aprendam que a nossa força, a nossa fortaleza vem do Senhor e eles também, na sua vida, quando forem grandes, eles saibam que o refúgio deles é Deus, que Deus é que pode sustentá-los, assim como nos sustenta quando nós estamos orientando eles. Que o Senhor nos dê sempre muito amor, muita paciência, muita longanimidade, que eu vejo que é uma coisa que falta muito nos pais, a paciência, ser longânimo, né? A gente diz uma, duas vezes, daqui a pouco a gente já perde a paciência, não, a gente tem que buscar essa paciência, né? E falar com eles, Deus me trata assim, então assim eu vou te tratar. Que eles se sintam sempre acolhidos e amados dentro do nosso lar, para que eles não saiam antes do tempo, né? Para outros lados que não seja buscar a presença do Senhor e andarem com o Senhor em todas as suas investidas e seus sonhos e profissões das quais eles vão ter que escolher um dia. Que o Senhor nos dê sempre esta graça, essa sabedoria de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles estejam sempre na sua presença e abençoados. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.